Mauro Cid, o tenente-coronel que está preso desde 3 de maio, que foi ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, ele não é qualquer tenente-coronel, é importante entender isso. Ele era um fortíssimo candidato ao comando do Exército em década e meia ou duas aí para frente. Mauro Cid é filho do general de exército Mauro César Lorena Cid. Esse é o cargo mais alto que se pode atingir, o de general 4 estrelas. Então o Cid filho, ele era um cara que todo o comando do exército acompanhava com muita atenção. Vocês lembram que num dos primeiros confrontos com os militares, esse ano, o presidente Lula se viu obrigado a demitir o comandante do exército? O que aconteceu ali? Mauro Cid, esse mesmo Mauro Cid, ele havia sido indicado para comandar o Batalhão de Ações e Comandos de Goiânia. Esse é um batalhão importantíssimo. Se dá algum problema em Brasília, qual a unidade do Exército que é convocada para sua defesa? Pois é, o Batalhão de Ações e Comandos de Goiânia. O comandante do Exército Brasileiro, Júlio César Arruda, ele recebeu ordens do presidente da República para tirar esse sujeito do comando da unidade militar que defende a capital. E o comandante, ele se recusou a obedecer a ordem. Foi demitido. E o que Mauro Cid havia passado os meses anteriores fazendo? Organizando um golpe de Estado. E esse não era um assunto alheio ao comando do Exército. Nós já sabemos, por tudo que a Polícia Federal levantou, que havia um intenso debate interno entre militares sobre se obedeceriam ou não uma ordem do presidente Bolsonaro para agir contra o Tribunal Superior Eleitoral. Olha aqui que frase apavorante. É uma das muitas frases encontradas nas conversas, nos documentos do celular do Mauro Cid. Entre aspas, para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declara o estado de sítio e decreta a operação de garantia da lei e da ordem. É assim que Jair Bolsonaro daria ordem para que o Exército interviesse no Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral para cancelar a eleição que fez de Lula o presidente, o nosso presidente, democraticamente eleito. Sabe como é que começava o ato institucional de número 5 de dezembro de 1968? Considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, blá, 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 e por aí, claro, iam eliminando habeas corpus, portanto, legitimidade jurídica, tiravam liberdade, tiravam a dignidade nos porões. Lê esse preâmbulo aí que o Bolsonaro produziria, um pesadelo. Aqueles pesadelos que a gente tem de que um passado horroroso pode se repetir. Daqueles que a gente revisita os traumas. A gente já viu esse papo todo antes. O ponto é o seguinte. O Exército Brasileiro, em toda a história da República, de tempos em tempos decide tomar para si o governo. Inúmeros militares, incluindo os generais, participaram mais uma vez de uma tentativa de golpe de Estado. O Brasil tem uma missão. Militares precisam ser presos, precisam cumprir penas longas, precisam, enfim, pela primeira vez na história, aprender que eles não são bem-vindos. Que o Brasil não lhes pertence, que a República não é seu brinquedo. Essa tradição antidemocrática das Forças Armadas brasileiras, ela precisa chegar ao fim. Gente, que ninguém se iluda. Uma república na qual o exército fica tomando o poder de tempos em tempos é uma república das bananas. Eles ficam enchendo de palavras jurídicas pomposas os textos deles e é só golpismo bananeiro mais vulgar. A gente não pode mais ser isso. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, a internet, ela criou nas pessoas o hábito de não pagar por informação e não somos nós que vamos mudar isso. Aqui no Meio, a informação é livre e gratuita, ou como se diz em inglês, free and free. Para sustentar esse modelo de negócio baseado em distribuir textos, áudios e vídeos de altíssima qualidade gratuitamente, nós contamos com o apoio dos nossos assinantes Premium. Assina o Meio Premium e nos ajude a mudar o mundo, um leitor de cada vez. E esse é o ponto de partida.
É sempre assim, né? Eles sempre falam em democracia e nunca é sobre democracia. Até porque numa democracia liberal, que é o que a nossa Constituição espera do Brasil, o papel das Forças Armadas não tem nada de político. Sua missão é fundamentalmente uma e única: garantir a segurança e a defesa do país, protegendo os cidadãos e as instituições democráticas. O que quer dizer isso? Que está submetida a instituições democráticas, que não atua contra o poder executivo, contra o poder legislativo, contra o poder judiciário. As Forças Armadas devem estar subordinadas ao poder civil, agindo como um instrumento de proteção da ordem democrática e não como uma entidade política autônoma. Os militares devem assegurar a estabilidade. Isso quer dizer que, acontecendo eleições, eles acatam o resultado das eleições. Eles não questionam o voto, a contagem, a tecnologia. Quem cuida de eleições é o TSE. E apenas ele, seguindo as regras ditadas pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. As Forças Armadas, e isso inclui o Exército Brasileiro, não interferem na política, mas protegem os poderes constituídos. A confiança e a colaboração entre as instituições civis e militares são essenciais para o bom funcionamento do sistema democrático. E quem lê o que está no celular do Tenente-Coronel Mauro Cid não tem como confiar no Exército Brasileiro. Só que nossa história não é essa, não é? Olha o número de golpes militares. 1889, 1892, 1930, 1937, 1945, 1964. Essa é a lista dos golpes militares que deram certo. Mas, vamos lá. Tem muitos que deram errado. Lista parcial, tá? Só contando a partir de 1950, porque se fosse fazer a conta da Primeira República, ia dar trabalho demais, ia precisar pesquisar, porque ali tem momentos que é quase um a cada 2, 3 anos. 1953, 1954, 1959 e 1961. A Segunda República Brasileira começou em 1946, caiu 18 anos depois, em 1964. Começou com um golpe de Estado e terminou com um golpe de Estado. Ambos golpes militares. E nesses 18 anos, entre um golpe e outro, aconteceram 4 tentativas de golpe envolvendo generais. Muitos se convenceram, certamente é o meu caso, de que isso tinha acabado. E não acabou. Tem um bando de gente fardada que ainda considera que tem o direito de se intrometer na democracia brasileira. A razão pela qual não acabou é a maneira como fizemos a anistia na ditadura militar. Mas aqui é importante deixar claro do que se trata. Não existia outra anistia possível em 1979. Aquela anistia começou a ser costurada desde o princípio do governo Geisel, porque tanto o general-presidente quanto o general Golbery Couto e Silva compreenderam que a ditadura iria acabar, que em algum momento ali no futuro ia acontecer uma virada nos humores populares que levaria à restauração da ordem democrática. Golbery era um sujeito brilhante, exímio estrategista, homem da máxima confiança de Geisel, ministro-chefe da Casa Civil. Eles se entendiam muito bem. E foram eles que ditaram os termos da anistia. Eles trouxeram a anistia no momento em que a oposição democrática ao regime não tinha ainda força política para se impor. E como que eles impuseram? Como eles impuseram também que a anistia valeria para os dois lados. Para os presos, para os torturados, para os exilados, mas também para os estupradores, os torturadores, os assassinos. Não é a mesma coisa, tá? Mesmo que a gente esteja falando sobre guerrilheiros que gostariam de implantar no Brasil uma ditadura comunista, mesmo assim não é a mesma coisa. O crime praticado por um cidadão não é igual ao crime praticado por funcionários do Estado a serviço do Estado. E quando esses crimes envolvem torturar, estuprar, assassinar, aí a gravidade só aumenta. Porque é importante não esquecer isso. O Exército Brasileiro, durante a ditadura militar, deu guarida a toda sorte de sádicos no seu interior. Homens que violentaram mulheres, torturaram barbaramente gente, fizeram isso na frente de crianças. Mataram de formas cruéis. Este é o Exército Brasileiro, o verdadeiro Exército. E enquanto eles não admitirem que acobertaram a sorte de crimes que foram cometidas por gente usando as suas fardas, enquanto ainda tratarem facínoras como o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra como heróis, este será o Exército Brasileiro. Aí vem com papo de família, de bons costumes. Estupradores falando de bons costumes.
Gente que torturava pais na frente dos filhos falando de família. Esse é o Exército. A cada vez que o general Augusto Heleno, que o general Braga Neto saíam do Palácio do Alvorada dizendo que tem coisa boa vindo aí, pedindo paciência para as pessoas acamparem na frente dos quartéis, eles sabiam do que estavam falando. São generais de exército como o pai do tenente-coronel Mauro Cid, que sabiam exatamente o que estava sendo planejado. Haverá um momento em que a CPI do 8 de janeiro vai acabar, a investigação da Polícia Federal vai se encerrar, e aí o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre as pessoas que planejaram um golpe de Estado no Brasil de 2022. Inclua-se na lista incontáveis oficiais do Exército, incluindo coronéis e tudo indica generais. Não podemos cometer novamente o erro da anistia, de pactuar o perdão. Dessa vez, a gente precisa deixar o recado claro. Nunca mais. O general Jorge Rafael Videla, ditador da Argentina, morreu na sua cela preso. Morreu sentado no vaso sanitário. Nenhum general argentino de hoje pensa em golpe militar.